quando se fala na astrologia, toca-se num ponto extremamente sensível, que é a existência ou não do destino. Ou seja, na verdade, para a astrologia, a nossa vida é como se fosse uma espécie de grande viagem. E aquilo que a astrologia pretende não é mais do que indicar-nos qual é o mapa, o percurso dessa mesma viagem. Nessa medida, a astrologia pretende indicar-nos que tipo de desafios, de problemas, de situações é que nós vamos poder encontrar nesse mesmo processo. Aliás, para a astrologia, nós não temos nem bons nem maus momentos na vida. Temos rigorosamente aqueles momentos que precisamos de ter para ter a melhor consciência da nossa própria evolução. Ou seja, a astrologia não cataloga as coisas em termos de boas e más experiências de vida. A astrologia existe justamente para que eu entenda porque é que, a dada altura, há determinado tipo de experiências mais ou menos dolorosas e porque é que essas mesmas experiências me vão dar uma outra capacidade de saborear o outro lado da vida. É como se a astrologia ela própria não acreditasse que há caos, ou seja, cada um de nós tem um processo e esse processo de vida não é nem melhor nem pior daquilo que ele deveria ser. E mais ainda, no momento em que eu tenho consciência absoluta ou tenho uma maior luz sobre esse mesmo processo a seguir, aí, então, cabe a cada um de nós escolher se quer fazer daquela viagem uma viagem de trabalho, uma viagem de amor ou simplesmente uma viagem de prazer. Nesse mesmo processo de relacionamento, há uma espécie de abecedário que a própria astrologia usa. E esse abecedário são os próprios 12 signos do zodíaco. É como se cada um dos 12 signos do zodíaco fossem a expressão daquela relação entre mim e o meu próprio percurso de viagem. Por isso, não há nem signos bons, nem signos maus. Ou seja, cada um deles é sempre a preparação do signo seguinte, mas o desenvolvimento do signo anterior. Nessa medida, aquilo que nós vamos ver a seguir são uma série de características através das quais nós conhecemos os 12 signos do zodíaco, ou seja, o tal abecedário do qual todos nós temos um bocadinho. Um carneiro pode ter sempre um bocadinho de peixe ou de virgem, um balança pode sempre ter qualquer coisa de leão ou um ascendente aquário, etc, etc. Portanto, aquilo que nós vamos falar são justamente aquelas características básicas de cada um dos 12 signos do zodíaco, embora não quer dizer obrigatoriamente que cada um de nós, só porque pertence ao caranguejo, à virgem ou à balança, tenha obrigatoriamente que se identificar com todas elas. O carneiro é o número 1 do zodíaco. Ele abre o ciclo astrológico, inicia o processo vital. Ele é o princípio da primavera e simboliza a energia vital. Por isso, ele é impulsivo, combativo, por vezes teimoso, mas com um enorme sentido de iniciativa. Ele pertence ao elemento fogo e, na verdade, é a própria chispa incendiária que vai atear o fogo ao longo dos 12 meses do ano astrológico. O carneiro é ativo, direto, frontal, intenso, mas também precipitado, pois gosta de ver os resultados imediatos. É por isso
impaciente, gosta tanto de acelerar e tem tanta coragem que pode atuar numa emergência. Ele é franco, inflamado, tem uma enorme vitalidade dirigida para a ação, para a inovação. Senhor de uma energia abundante, ele é pouco dado a diplomacias. É rápido, entusiástico, caloroso, impetuoso, provocador. O carneiro gosta de desafiar as situações, os limites. No amor, ele é quente, apaixonado, sincero na expressão dos seus sentimentos, exagerado e expressa o seu afeto com paixão, violência e intensidade. No trabalho, é um excelente profissional com um enorme espírito de iniciativa e de competição. Tem uma decisão pronta, uma forte ambição e uma capacidade de chefia contagiante. Este signo de fogo, na verdade, gosta de queimar os outros, empurrá-los para a ação. A relação com os seus filhos é alegre, calorosa, dinâmica e abre-lhes normalmente os caminhos para as brincadeiras. Gosta de partilhar ideias e de lhes estimular o sentido da competição. Os seus piores defeitos são o ser individualista, imprudente, cortante e, em alguns casos, mesmo rude. O seu pecado mortal por tudo isto poderia ser, por exemplo, a ira. O carro típico de um carneiro é rápido, nervoso, com um bom acelerador e com um travão ainda melhor, para poder mudar de rumo de um momento para o outro. Carneiro representa o início do ciclo anual, o seu momento de entrada. Por isso, a parte da casa que mais tem a ver consigo é, naturalmente, a porta de entrada. Aliás, frases tais como "dou-lhe com a porta na cara" ou "quem vier atrás que feche a porta" são típicas do signo de Carneiro. Pertencem ao signo de Carneiro Rita Ribeiro e Fernando Nogueira. O touro pertence ao elemento terra. É possessivo, teimoso, realista, construtivo, determinado, firme e, às vezes, inflexível. Ele gosta de acumular, afeiçoa-se lentamente às situações, agarra-se a elas. Ele, acima de tudo, precisa de conservar e de manter. Dotado de uma grande perseverança, ele é cauteloso, preocupa-se em criar alicerces, em conquistar benefícios materiais, ou seja, fatores de segurança. Programado, fascinado pela abundância e com um forte sentido da propriedade, o touro é constante e é dos signos que mais precisa de estabilidade na sua vida financeira. No amor, precisa de calma para poder desfrutar do prazer e tem um acentuado instinto de solidez e de firmeza. Senhor de uma grande força interior, o touro ama o que tem e possui aquilo que ama. Não prescinde dos prazeres, do conforto e é, com raras exceções, um verdadeiro sensual. Na vida afetiva precisa de segurança, continuidade, pois à mínima instabilidade é atacado pelo ciúme e, cuidado, porque o touro não esquece. O carro de um touro será utilitário, robusto, seguro, confortável, económico e, sobretudo, com pouca necessidade de oficina. E um outro ponto muito importante, que não desvalorize muito com o passar dos anos. Aos filhos, o touro transmite o sentido das coisas práticas da vida e sublinha a importância de serem bem-sucedidos no trabalho. Este signo também tem alguns pequenos defeitos. Eles são, por exemplo, o seu lado materialista, possessivo, por vezes lento, teimoso, embora ele diga que é apenas persistência.
Com todas estas características, o seu pecado mortal poderia ser, por exemplo, a gula ou a preguiça. Na medida em que o touro é o signo do apego à terra, à natureza e aos prazeres básicos dos sentidos, na casa ele tem naturalmente duas referências: o jardim e a cozinha. Pertencem ao signo do touro António Guterres e Paco Bandeira. O signo de Gêmeos é comunicativo, inconstante, vivo, irrequieto, curioso e um tanto volúvel. É nervoso, mutável e por vezes imprevisível. No entanto, é cintilante, expedito e lógico. É também inventivo e atraído por uma certa polémica. O desassossego e a inconstância não são as principais características do signo de Gêmeos. Eles têm, sobretudo, uma grande capacidade mental, uma percepção pura e rápida das coisas e ainda uma vocação especial para transmitir o seu estado de espírito e as suas ideias. A rotina e a prisão destroem profundamente o seu espírito mental e o seu impulso criativo. Acima de tudo, para os Gêmeos, da discussão nasce a luz. Ele gosta de aprender. A palavra, os escritos, as deslocações são, pois, as ferramentas indispensáveis à sua vida. É com elas que, no amor, ele tenta seduzir e também recuperar o parceiro em caso de ruptura, já que a fidelidade não é propriamente o seu forte, pelo menos em pensamento. Para o seduzir, dê-lhe alguma segurança, mas não o abafe, pois o geminiano tem medo das dependências afetivas. Se o tentar meter numa gaiola dourada, ele levantará voo no momento seguinte. O carro típico dos Gêmeos seria pequeno, para ser mais fácil de arrumar, económico, porque teria que fazer muitos quilómetros, apto para a cidade e para a estrada, rápido, e com pouca oficina, porque está sempre com pressa. Além disso, com 4 portas para poder tirar mais facilmente toda a tralha que ele gosta de pôr no banco de trás. Antes que nos acuse de só mostrarmos o seu lado positivo, parece ser a altura de olharmos um pouco para os seus defeitos. Bom, que o nativo de Gêmeos é um tanto inconstante não é novidade para ninguém. Dizem também que é superficial, ambivalente, caprichoso e que adora o boato. Como o Gêmeos simboliza a capacidade de adaptação, a versatilidade, a ambivalência e a dualidade, nessa medida o animal que ilustra mais claramente estas características é o camaleão, já que é mutável por natureza. Aliás, também todos os animais que imitam ou que falam lembram a energia deste signo. As catatuas, os papagaios e os macacos. Já tentou imaginar quais as partes da casa que têm mais a ver com este signo? Não? Então é assim: como o Gêmeo está associado ao movimento, à comunicação e à informação, os locais que terão mais a ver consigo serão a garagem, a biblioteca e a caixa do correio. E o telefone, é claro. São do signo de Gêmeos Ana Bola e Fernando Pessoa. O caranguejo, que pertence ao elemento água, é protetor, sensível, intuitivo, receptivo e fantasista. Uma das suas mais fortes características é servir de abrigo, de sustento, de âncora, de suporte e de refúgio para os outros. A hospitalidade, a fidelidade, a memória e a vontade de sonhar chegaram a este signo e criaram raízes. A partir daí, os nativos deste signo passaram a gostar de conservar, a encher a casa de objetos, a idealizar situações e a proteger mesmo aqueles que não lhe pedem proteção. Ele tem um forte espírito de clã e um enorme sentido de família. E, no amor, tentam encontrar sempre uma espécie de substituto do pai ou da mãe, entrando no eterno jogo do protetor protegido.
Para o seduzir, prepare-lhe um ninho, apaparique-o, mas mostre-lhe também a sua imensa necessidade de ternura. Na sua vida profissional é ativo, prático, eficaz e no seu gabinete há sempre um desenho ou uma fotografia dos filhos. E como seria o carro típico de um caranguejo? Bom, ele deveria ser confortável, seguro, de preferência tipo carrinha para poder levar de fim de semana, além da família mais chegada, a avózinha e aquela tia solteira que vive sozinha. Teria que ter também, é claro, uma boa bagageira para poder trazer todas as compras do hipermercado. Além do triângulo, do macaco e das ferramentas mínimas, ele transportaria sempre um guarda-chuva, um par de sapatos suplementar, uma roupa para deixar na lavandaria, um quadro para mandar pôr a moldura e um mundo de coisas no porta-luvas. E quais os defeitos do caranguejo? Bom, que ele é um pouco possessivo, não é novidade para ninguém. Dizem as más línguas que às vezes ele cai na tentação da chantagem emocional do tipo sacrifiquei-me tanto por ti, meu filho. Bom, pode também mostrar-se demasiado insistente, medroso e muito suscetível. O seu pecado mortal, com tudo isto, poderia ser ou a preguiça ou a gula. A emoção e o sentido da intimidade são características deste signo. Por isso, os animais domésticos com os quais se cria uma relação emocional têm a ver com este signo. Também aqueles animais que trazem a casa às costas, como o caracol ou a tartaruga, se relacionam com o caranguejo. Já tentou imaginar quais as partes da casa que melhor se relacionam com este signo? Bom, é assim. Uma vez que o caranguejo está ligado intimamente ao lar, à família, à fecundidade e à sobrevivência, numa casa, a cozinha e a casa de jantar são os locais que mais têm a ver consigo. Pertencem ao signo de Caranguejo, Cavaco Silva e o Clube Desportivo Sporting. O leão é dominador, cintilante, autoritário, mas benevolente. O que é certo é que ele se entrega profundamente às suas convicções, acredita com entusiasmo nos seus sentimentos, acredita também que se pode dar à vida uma dimensão mais elevada e, acima de tudo, mais nobre. Ele não gosta das pequenas medidas. Para si, o grande é belo. Tudo quanto é deslumbrante, espetacular e majestoso se pode associar ao leão. Ele é, por natureza, nobre, fulgurante e superior. Requintado, caloroso, divertido, o leão é um sedutor por natureza. Ele corteja e deixa-se cortejar, envolvendo-se no romance com sinceridade, exuberância e entusiasmo. Eu gosto, logo existo, proclama o leão. Caloroso, excessivo, por vezes tirânico, orgulhoso e individualista, o nativo deste signo está sempre ao serviço de uma paixão. Odeia a vulgaridade, a mediocridade e a qualidade é, para ele, muito mais importante do que a quantidade. Se você ama um leão, prepare-se. Vai ser bombardeado com atenções, presentes e jantares à luz da vela. No amor é apaixonado, idealista, sincero, mas também ciumento. Decididamente, o leão só estará como peixe na água numa profissão em que possa brilhar, em que possa estar em evidência. Uma reunião de trabalho com este nativo é um espanto. Fala o tempo todo dos sucessos e dos lucros fabulosos que aquele projeto irá trazer a todos. No final, se não puder dar autógrafos, pelo menos recebe os aplausos de todos os presentes. O carro típico de um leão poderia ser uma verdadeira peça de coleção, luxuosa e confortável e talvez de 2 lugares. Para sair com a família e as crianças, o leão teria de certeza uma carrinha último modelo e de bom
O nativo de Leão vê nos seus filhos um motivo de orgulho pessoal. São bons, ótimos, é óbvio, eles têm a quem sair. Os defeitos do Leão seriam, por exemplo, o seu lado um pouco tirânico, orgulhoso, individualista, exagerado. Ele ama, talvez, excessivamente a ostentação. Há quem diga que é snob. E, por exemplo, o seu pecado mortal, a soberba, claro. É pomposo, exuberante, egocêntrico, mas galanteador. Os animais que, pela sua imagem ou pela sua simbologia, mais se assemelham a este signo são, além do próprio leão, o galo, o fazão e o pavão. O nativo de Leão aprecia os rituais, a pompa e o brilho. Por isso, quando vai ao cinema, prefere filmes onde reine o luxo, os ambientes requintados, o poder luminoso e, acima de tudo, um certo deslumbramento. Apostamos que gostou de Cleópatra e de O Último Imperador. Já tentou imaginar quais as partes da casa que têm a ver mais com este signo? Não? Ora bem, o leão está associado a uma certa pompa, à exibição e ao esplendor. Daí que, numa casa, a sala de visitas, ou seja, o salão onde se pode expor o seu melhor, sejam uma referência muito especial para ele. Resumindo, aquelas zonas onde ele pode sempre estar em palco. São do signo Leão, Nicolau Breiner e Amália Rodrigues. Dotado de um sublinhado espírito crítico e de uma forte atividade mental, o signo de Virgem tem tendência para a exatidão, para a observação, tem um gosto pela perfeição e pelo rigor. Ele gosta de olhar ao pormenor, é senhor de um espírito utilitário, de uma mente poderosa e lúcida e valoriza, sobretudo, o sentido de eficácia, a poupança e o método. Ele é ainda dominado pela autocensura e fascinado pela eficiência e pela técnica. É dotado de um certo ceticismo e é, acima de tudo, prudente. O Virgem diz: eu sou útil, logo existo. No amor, ele está sempre um pouco na retranca. No entanto, é exigente, desconfiado e tem alguma dificuldade em dar largas aos seus sentimentos, em comunicar, ou seja, em exteriorizar a sua afetividade. No trabalho, ele é um profissional excelente, competente, fascinado pela aplicação das técnicas e, sobretudo, gosta de esquematizar, sistematizar. Aliás, numa reunião de trabalho, ele vê aturadamente a rentabilidade de cada um dos pontos da agenda e assenta tudo no seu caderninho de estimação. Aliás, ainda no meio, ainda toma uma aspirina, 2 vitaminas e um concentrado natural de algas ótimo para o fígado. O carro ideal para o signo de Virgem tem que ser de modelo utilitário, económico, com boa assistência, discreto e ele nunca dispensa uma boa caixa de ferramentas para consertar uma pequena avaria. Aliás, no porta-luvas ele traz sempre material de primeiros socorros, uma pilha, um mapa e ainda um pacote de bolachas para que nada o apanhe desprevenido. Os seus piores defeitos são ser um pouco maníaco, às vezes mesmo um pouco obcecado ou com a paranoia das limpezas ou das doenças. Dizem que ele é forreta e que está sempre a pedir um descontozinho. O Virgem é um signo metódico, organizado e atarefado. Por isso, o animal que mais tem a ver com estas características será o castor ou, ainda, por causa do seu sistema disciplinado, tanto as formigas como as abelhas. Se o Virgem tem a ver com o método, o rigor, a preocupação com a saúde e com a higiene, então a parte da casa que melhor tem a ver com ele é, certamente, o escritório ou a casa de banho. É verdade, e o cofrezinho das economias. Pertencem ao signo de Virgem Jorge Sampaio e Francisco Balsemão. Balança é o signo do acordo, da diplomacia, da elegância. Para ele é muito importante as relações com os outros e tem uma forte atração pelo luxo,
um gosto especial pelo conforto, pela sensibilidade e pela harmonia social. Aliás, a balança não sabe dizer que não. Ele é, por natureza, um conciliador, prefere concordar a rejeitar e, às vezes, chega mesmo a ser contraditório. Eles são seres diplomatas, sensíveis, de atitudes suaves. São amáveis, gostam da cooperação e são conhecidos pelo seu lado medianeiro, pelo seu amor à paz, à estabilidade e, sobretudo, pelo seu bom senso. No amor, ele é caloroso, gosta de um amor estável, legalizado e, sobretudo, para o seduzir, procure partilhar com ele ideias e situações. Sobretudo, não lhe faça cenas em público, nem lhe levante a voz. Na profissão, ele é ótimo no bom relacionamento com os outros e tem uma forte noção da justiça. Numa reunião de trabalho, aliás, ele passa o tempo a conciliar as partes. Um carro que tenha a ver com o signo de Balança será um carro de linhas clássicas, elegantes, com um ar de prestígio e de conforto. Além do mais, num tom suave e com estofos e interior perfeitamente a condizer. É verdade, e com muitas portas para que ninguém fique de fora. Terá ainda uma boa velocidade, mas nada de exageros, porque as balanças não gostam nem de grandes corridas, nem de violações ao código. Na educação dos seus filhos, ele gosta de lhes transmitir um alto sentido da justiça, da lealdade e, sobretudo, as boas maneiras. Por causa do seu lado elegante, pelo seu equilíbrio, os animais que melhor exprimem as características da balança são o cavalo, a pomba e a andorinha. Como o signo da balança tem a ver com a cortesia, a aparência, a etiqueta, a parte da casa que melhor se relaciona consigo será a sala onde se recebem as visitas, os de fora. Pertencem ao signo de Balança El Rei Dom Carlos e Alexandra Lencastre. Cáustico, apaixonado, torturado, o escorpião é atraído pelo mistério, pelo inacessível e tem um verdadeiro fascínio pelo oculto. Estes seres noturnos são absorventes, secretos e têm uma tendência especial para transformar os outros e quase sempre para subjugar aqueles que amam. Por vezes anjo, por vezes demónio, ele detesta a hesitação e tem, sobretudo, um forte sentido da justiça. É instintivo, passional, emotivo, ele pressente o que lhe escondem e vê rapidamente o outro, ao raio-x. Atormentado, ele busca a resposta para os mistérios da vida. Vive o amor com paixão, ódio, raiva, ciúme e sofre tanto como nos desencontros e é implacável no seu sentido de posse. Por causa do seu planeta Plutão, ele vive enfeitiçado pelos limites, anseia destruir para renovar. É ainda individualista, rebuscado, complexo, mas no fundo, ele anseia por encontrar o ser excepcional, o ser perfeito. No trabalho, ele não brinca em serviço. É exigente, rígido nos seus métodos, nas suas ambições, nas suas atitudes. Mas, acima de tudo, gosta de deixar obra feita. É também um tanto egocêntrico, prefere estudar ou fazer os seus planos de estratégia sozinho. Numa reunião de trabalho, não consegue deixar de analisar todas as reações dos outros e registra mentalmente se o estão ou não estão a ludibriar. Um carro que tenha a ver consigo será rápido, potente e a cor preto claro e com vidros fumados para observar sem ser reconhecido. Os seus piores defeitos são o seu lado dominador, autoritário e gostar de controlar psicologicamente os outros. Além disso, é fortemente atraído pelo proibido, pela marginalidade e enfeitiçado pelo ciúme. Às vezes pode tornar-se sádico e vingativo. Dizem que ele acredita naquela velha fórmula olho por olho, dente por dente. Por causa do seu sentido de estratégia, de armadilha e por causa da sua teia, o animal que mais se parece com o escorpião é a aranha. Este signo lembra também ainda a serpente, já que ela se move lenta e silenciosamente. Aliás,
sobretudo pela sua natureza mágica e secreta. São do signo de Escorpião, Álvaro Cunhal e Rogério Samora. O Sagitário dá importância à experiência da vida, ele tem vistas largas e é fascinado pelas grandes viagens. Não suporta as coisas pequenas e ridículas, pois simboliza a flecha apontada ao alto, ao estranho e ao longínquo. O seu astro regente é Júpiter, que é justamente o maior planeta do Sistema Solar. Ele precisa de saber mais e de ir mais além. É, na verdade, um cavaleiro andante. No amor, vive saltando de relação para relação e, se o quer seduzir, tem que respeitar a sua liberdade. Precisa de uma profissão em constante movimento, com novas viagens, novas pessoas, novos lugares e novas situações. Numa reunião de trabalho, apresenta sempre esplêndidos relatórios e é agradável, caloroso, simpático. Resumindo, gosta sobretudo do que é bom e do que é grande. Um único senão, nem sempre se lembra de contar com os meios necessários para o pôr em prática. O carro de um Sagitário tem que ser rápido, potente, cheio de estilo e descapotável, ou seja, um carro desportivo. Se ele tivesse algum defeito, seria, por exemplo, a mania que sabe tudo, a tendência para a demonstração dos seus conhecimentos e, sobretudo, das suas ótimas relações. Poderia ser ainda um tanto egoísta e o seu pecado, por exemplo, a soberba. Com o seu gosto pelo longínquo e a sua tendência para fazer a ligação entre o lado de cá e o lado lá do mundo, tem a ver com a simbologia deste signo, os bandos de aves migratórias, pois fazem justamente grandes viagens através dos céus. Já que é sensível à ligação entre o físico e o mental, o seu lema poderia ser mente sã em corpo são e o ginásio, a zona de casa que mais teria a ver consigo. São do signo de Sagitário, Essa de Queiroz e Mário Soares. O Capricórnio representa a lenta, mas segura capacidade de concretização. Ele aposta na organização, na perseverança e na retidão. Ele tem um forte amor pela ordem e gosta de fazer as coisas com pés e cabeça. Eles são persistentes, silenciosos, por vezes desconfiados, dão importância ao realismo, à capacidade de concentração e procuram, sobretudo, a imortalidade. Para estes seres previdentes, sensíveis à reputação e sensatos, a vida não é para brincadeiras. Eles detestam a futilidade e precisam do equilíbrio e da estabilidade. O capricorniano cumpre rigorosamente as suas metas e tem um forte sentido do destino e um especial apego à tradição. Na vida afetiva, ele anda à procura do amor perfeito. Busca uma só relação, estável, duradoura e, sobretudo, construtiva. No campo profissional é organizado, ambicioso, autoritário e legalista. O seu carro terá que ser um carro resistente, robusto, de boa marca, de modelo clássico, discreto e, de preferência, como turista. Na relação com as crianças, o Capricórnio dá valor às coisas práticas da vida, gosta de ver os seus filhos realizados na profissão que escolheram. E quais os defeitos do Capricórnio? Bom, ele é um tanto autorrepressivo e um pouco antiquado e ambicioso, e por vezes mesmo insensível. Em casos raros pode até mesmo ser um ditador. Com a sua tendência para os caminhos agrestes e frios, o animal que melhor ilustra este signo é a cabra montês. Aliás, ela esforça-se por atingir o cume. O cimo do telhado, onde só há lugar para um, é o sítio da casa que mais tem a ver com o Capricórnio. Pertencem ao signo de Capricórnio Manuela Moura Guedes e Júlio Isidro.
Aquário é aéreo, altruísta, um pouco anárquico e fascinado pela aventura. Tem uma grande energia mental e é atraído pelo progresso. Este signo gosta de fazer revoluções na sua vida, mas acaba por fazê-las sobretudo na vida dos outros. Com um forte sentido humanitário, ele é sensível às coincidências, aos acasos e às situações inesperadas. É atraído pela extravagância, pela modernidade, pela revolução e pelo progresso. As suas palavras de ordem poderiam ser solidariedade, fraternidade, independência e liberdade. Ele anseia por criar, inventar e revolucionar. Eu amo o universo, logo existo, afirma o Aquário com o seu sentido de amizade e de cooperação. O seu medo do compromisso e a sua forma quase racional de amar fazem com que caia muitas vezes na dualidade de defender o amor livre e, ao mesmo tempo, sentir a necessidade de legalizar hoje uma relação para acabar com ela amanhã. Se o quer seduzir, abra a porta aos seus amigos e mostre-lhe que é independente. A sua imensa curiosidade intelectual traz para a mesa do trabalho uma certa desordem e é claro que prefere defender ideias do que arrumar papéis. O seu carro é da última marca, tem 4 portas para poder transportar toda a gente, terá com certeza uma boa aparelhagem, um telemóvel e também algumas amolgadelas. As multas de mau estacionamento ficarão à espera de uma próxima amnistia. Os seus defeitos têm a ver com o seu lado extravagante e a sua tendência para a dispersão e uma certa anarquia. O seu pecado mortal será, por exemplo, o egoísmo. As aves em geral, em bando ou em liberdade, têm tudo a ver com a natureza aquariana. São do signo de Aquário Alberto João Jardim e Marco Paulo. Os peixes são sonhadores, ingênuos e imaginativos. O seu enorme espírito de sacrifício faz-los sistematicamente resistir a situações desconfortáveis. Eles atraem as pessoas mais complicadas e precisam de muitíssima dedicação. Delicados, envolventes, adivinhos, eles atraem situações estranhas e confusas, sobretudo na adolescência. A verdade é que, também, se lhes dermos a mínima atenção, isto pode deixá-los eufóricos. Os peixes passam a vida a correr em auxílio dos outros, adoram divagar pelos labirintos do inconsciente e têm faculdades psíquicas superiores à média. Quase sempre conseguem captar os estados de espírito dos outros. No amor, este signo é um romântico sentimental. Apesar de, por vezes, ser infiel, ele gostaria de morrer de amor. No entanto, morre primeiro o amor, acaba o mistério e o outro passa a ser um simples mortal. Se quer seduzi-lo, rodeie-se de muita magia e seja paciente. Profissionalmente, ele tem um forte espírito de missão, uma natureza imaginativa, subtil e global. Ao desempenhar uma tarefa, um comentário favorável poderá fazê-lo mover montanhas e, numa reunião de trabalho, resolve metade dos pontos da agenda por empatia e a outra metade com pezinhos de lã. O carro do signo dos peixes tem estofos aveludados, vidros fumados para passar despercebido e uma belíssima música. E nunca lhes falta um par de sapatos sobressalentes. Na educação dos seus filhos, o peixe preocupa-se sobretudo com a importância dos sentimentos e das coisas que não se veem nem se podem medir. Alguns dos seus defeitos são a evasão, uma certa tendência para a depressão e um certo lado ambíguo. Se fosse um pecado mortal, seria, por exemplo, a luxúria. Como é senhor de uma certa fantasia, de um certo misticismo, as partes da casa que melhor se relacionam consigo são a capela e o quarto do sótão, onde pode sonhar, e a porta das traseiras, que lhe oferece sempre uma oportunidade de fuga, a menos que fuja para a adega. Pertencem ao signo dos peixes, Hermano José e o Clube Desportivo Benfica.
agora, para se fazer uma análise correta da relação entre duas pessoas, se deva levar em consideração tanto o signo ascendente como os outros fatores do horóscopo. De um modo geral, combinam bem os signos pertencentes aos elementos fogo e ar. Pertencem ao fogo o carneiro, o leão e o sagitário. São signos de ar os gêmeos, a balança e o aquário. São também compatíveis os signos que pertencem aos elementos terra e água. Pertencem à terra o touro, a virgem e o capricórnio. E são signos de água o caranguejo, o escorpião e os peixes. São bons exemplos desta relação harmoniosa os signos de leão e de balança. São exemplos de signos complementares a virgem e o caranguejo. O carneiro simboliza uma certa tensão ou energia. Por isso, relacionamos com ele objetos de luta, competição e desafio. Por exemplo, carros ou artigos de caça. O touro representa a terra, os bens materiais e o dinheiro. Assim, associamos a este signo tudo aquilo que tem a ver com o prazer dos sentidos e o sentimento de posse. Por exemplo, perfumes, joias e peles. Aos gêmeos associamos comunicação e movimento. São bons presentes para oferecer a pessoas deste signo de ar, por exemplo, bicicletas, viagens, telemóveis e livros. Caranguejo é um signo de água, emotivo e fantasista. Com ele relacionamos tudo o que tem a ver com a casa, a intimidade e a imaginação. Por exemplo, objetos de decoração, bonecas e comida. O leão traduz a força do ego, o palco e a luz. Sugerimos que lhe ofereçam um requintado presente ligado à arte ou ao espetáculo. Por exemplo, uma pintura, uma boa moldura ou até um bilhete para um magnífico concerto. O Virgem sugere-nos método, higiene e saúde. Pode oferecer às pessoas deste signo objetos práticos, utilitários e de coleção, como sejam material de escritório, moedas, selos e, por que não, um complexo vitamínico. A balança ilustra a harmonia, a estética e o amor. A este signo de Vênus ofereça roupas de qualidade, cosméticos e perfumes. O Escorpião transporta-nos para o segredo, para o mistério e para as emoções fortes. Presentes que convidem à concentração e ao sentido de estratégia são especialmente recomendados um jogo de xadrez, um tarô ou uma lupa de detetive. O Sagitário é a flecha apontada ao longe, ao infinito. Atrai-no viagens e conhecimento. A este signo otimista, ofereça um bom carro desportivo, um bilhete de avião ou um livro sobre um país distante. O Capricórnio é fascinado pela ascensão social. Simboliza a lenta conquista do status, o bem-estar, a segurança e a estabilidade. Ofereça-lhe um objeto raro e eterno.
Por exemplo, uma ótima caneta, um relógio de primeira qualidade ou uma carteira com um monograma. O aquário é o símbolo do espaço cósmico, infinito, mas também da eletrónica e do inconvencional. Ofereça-lhe um eletrodoméstico que lhe dê mais liberdade, um computador ou uma agenda eletrónica. Tudo aquilo que lhe dá asas para voar será bem-vindo. O signo dos Peixes tem uma especial predisposição para se evadir. É um bom amante da música e do sonho. Dê-lhe um disco de música romântica, um perfume ou uma excelente garrafa de vinho. Depois desta viagem pelos 12 signos do zodíaco, em que tentamos apontar as características mais relevantes de cada um deles, esperamos sinceramente que este trabalho o tenha feito gostar ainda mais da astrologia.